Preste bastante atenção nessa aula de hoje, porque o método Spin Selling foi responsável por transformar a minha mentalidade em relação a vendas de alto valor e também a transformar o nosso modelo de negócio baseado no método Spin Selling. Se você está começando na área de vendas ou então se você quer escalar o seu negócio, é muito importante que você tenha total conhecimento sobre o método Spin Selling e, além disso, eu preparei um material que você vai poder baixar para que você possa revisitar e poder tirar insights para aplicar dentro do seu dia a dia. Então fica comigo nessa aula de hoje, tira aí o celular de perto, presta bastante atenção porque essa é uma aula que é um pouco mais complexa e com muito mais informação para que você aplique dentro do seu negócio. Vamos lá, aqui já dentro do meu computador, primeiro ponto que a gente vai transformar aqui, o nosso mindset, a nossa cabeça em relação ao mundo de vendas, é que a metodologia Spin Selling, ela serve principalmente para as vendas de ticket mais alto, para ciclos de venda maior e que tenha maior dificuldade em construir valor. O que eu quero dizer com esses três pontos? Primeiro, ticket médio maior. Aqui a gente está falando de uma venda que ela de fato parte ali de 10, 15, 20, 30 mil reais. São vendas que a gente tem um maior valor agregado dentro do produto. Por outro lado, a gente está falando de um ciclo de venda maior, ou seja, eu tenho ali algumas etapas, eu tenho algumas fases dentro do meu funil para que eu cumpra até que eu consiga fechar essa venda. Ou seja, se a gente está falando de uma venda de ticket mais alto e com maior ciclo de venda e que tem uma maior dificuldade em construir valor, quais são os exemplos então, Vitor, que eu posso trazer para o meu dia a dia? Aqui a gente pode aplicar a uma franqueadora, por exemplo, nós somos uma franqueadora de energia solar. Aqui dentro nós falamos que nós temos algumas fases. Primeiro, pré-vendas, ou seja, eu tenho uma equipe de SDR e MRR para poder justamente tratar esses leads e eles serem qualificados para minha equipe de vendas. Então eu já tenho um ciclo de venda maior. O nosso ticket médio ele parte de 20 mil. Ou seja, a gente está tratando ali com vendas de maior complexidade, de maior valor e existe uma maior dificuldade de se construir valor, uma vez que eu tenho ali mais concorrentes que tenham valores diferentes dentro do meu mercado. Esse é um exemplo, né? Mas você pode trazer aí exemplos para dentro do seu dia a dia. Vitor, necessariamente precisa ser uma venda de alto valor? Com certeza não. O que eu vou trazer para vocês aqui é que essa é uma metodologia que ela é muito mais aplicada à venda de alto valor. Mas se você vende um ticket menor, com certeza o que eu vou te ensinar aqui você vai conseguir aplicar no seu dia a dia também. Primeiro, qual é o maior mito na área de vendas? E aqui eu vou trazer uma pequena provocação, isso pode causar aí, inclusive, uma confusão em relação à área de vendas. Por quê? Muitas pessoas falam o seguinte, o principal ponto de um vendedor é vender. Ele tem que vender, ele tem que vender, ele tem que entregar resultado, tudo mais, mas você como um bom gestor, você como uma boa pessoa, você como um excelente profissional na área de vendas, você vai se perguntar, será mesmo que um vendedor só vive de vendas? Será mesmo que um vendedor, ele de fato, ele tem que só se preocupar em vender? Por que a gente tem que se fazer essa pergunta? Porque quando a gente está falando de vendas complexas, existem várias etapas até que eu consiga vender. E aí muitas pessoas que estão iniciando na área de vendas acreditam que é só vender. Ou seja, aquilo tem que depender de um dom. Aquilo de fato não existe de forma linear. Então, quando a gente fala de vendas, o maior mito aqui que a gente tem dentro da área de vendas é que, de fato, a única coisa que a gente tem que se importar é com as vendas. E quem estiver falando só isso está completamente enganado. Por que eu falo só isso? Por quê? Porque existem fases, existem etapas para que a gente consiga, de fato, alavancar as nossas vendas. E vocês vão perceber que eu trago muito aqui para dentro do nosso conteúdo que vendas é processo. Se vendas é processo, eu tenho que entender toda a jornada, eu tenho que entender todo o passo a passo para que eu, de fato, consiga construir valor para esse cliente. A gente vai falar sobre construção de valor dentro dessa aula, inclusive. Então, dentro da área de vendas, o maior mito é que, de fato, a venda é a única coisa que importa. E aí eu quero já quebrar isso com você para você, de fato, trabalhar uma mentalidade de que vendas é processo. Vendas é processo. Gravem isso. Então, de fato, se vendas é processo, quais são as etapas mais importantes dentro de uma venda? E aí a gente vai voltar aqui para dentro do nosso conteúdo, para dentro do nosso slide, que de fato, qual é a fase mais importante dentro de um ciclo de venda? Se eu falei que o fechamento, ele não é o mais importante do processo inteiro, claro, a gente tem que vender,
né? Mas por outro lado, qual que é a fase mais importante para que eu consiga vender? Porque não adianta nada eu ter ali um fechamento ou não ter fechamento e não conseguir analisar as fases previamente ao fechamento. Então, qual que é a fase mais importante? E aí a metodologia Spincelli, ela trabalha nessas 4 etapas. Primeiro, abertura, investigação, demonstração de capacidade e obtenção de compromisso. Na opinião de vocês, qual que de fato deve ser a fase mais importante? Qual que é a fase mais importante de uma venda de alto ticket? Na opinião de vocês, qual dessas etapas de fato é o mais importante? E aí, muitas pessoas acreditam que é a abertura, muitas pessoas acreditam que é a investigação, muitas além vão falar que é a demonstração de capacidade, ou seja, aquela pessoa que domina muito o conteúdo sobre aquilo que ele está vendendo. Então, se eu trabalho com energia solar, eu sei tudo de energia solar, eu sei já todas as dúvidas do cliente, claro, isso é muito importante. E por último, a obtenção de compromisso, ou seja, toda vez que eu fecho uma negociação, toda vez que eu fecho uma reunião, eu tenho ali uma obtenção de um compromisso já muito bem definido. Qual dessas etapas, na opinião de vocês, é a mais importante? Na minha opinião e na opinião aqui trazida pela metodologia do Spincelli, é de fato a investigação. Ou seja, fazer um processo investigativo é de fato a fase mais importante dentro de vendas. É claro que todas elas são importantes: abertura, investigação, demonstração de capacidade e a obtenção de compromisso, ou seja, o fechamento. Não necessariamente o fechamento ele precisa ser uma assinatura de contrato, mas ele tem que ser uma próxima etapa. Então, dentro dessas etapas, a investigação ela é a mais efetiva, ela é a fase mais importante de um vendedor. Vocês provavelmente já ouviram falar que um bom vendedor é aquele que sabe fazer boas perguntas, é aquele que traz um bom processo investigativo. E a metodologia Spincelli, ela vai trabalhar exatamente nessas etapas de investigação, ou seja, quais são as perguntas que de fato eu devo fazer para o meu cliente para que eu traga ali muito mais insight para dentro da minha venda, para que eu entenda de fato quais são as objeções, né? Então a gente vai entender aqui quais são as perguntas mais importantes dentro de um ciclo de investigação. No primeiro momento, eu quero saber sobre a situação desse cliente e no segundo momento eu quero saber sobre o problema. Eu quero entender com esse cliente se ele de fato está satisfeito com a situação atual. Ou seja, qual é o problema que você resolve? O que você pode gerar de pergunta em relação a esse problema específico? Aqui eu trouxe: você está satisfeito com o seu CRM? Se eu fosse uma empresa de software, eu ia fazer exatamente essa pergunta. Por outro lado, eu vou caminhando para minha pergunta de implicação. Essa pergunta, ela pega geralmente no lado emocional do seu cliente. O que eu quero dizer pegar no lado emocional? Se você economizasse X mil reais, o que você faria no final do ano? No caso aqui, a gente tem uma empresa de energia solar que a gente leva a economia para o cliente. Então imagine que esse cliente ele gasta 120 mil reais por ano com energia. Se eu chegar para ele e fizer a pergunta de implicação, eu vou justamente entender o que ele faria com esse montante de capital que vai sobrar no final do ano em relação ao âmbito pessoal, em relação ao âmbito empresarial. Ou seja, se ele economizar 120 mil reais, o que isso vai implicar na vida dele? E por outro lado, eu posso trazer outras perguntas de implicação tentando entender se isso está gargalando nas vendas. Ou seja, o problema que eu perguntei anteriormente, eu posso entender e identificar esse problema e entender se essa falta desse CRM, ele está de fato gerando um gargalo nas minhas vendas. Então eu estou casando uma pergunta de situação, uma pergunta de problema, uma pergunta de implicação. Qual que é a ideia por trás aqui do método Spincelli? É eu trazer justamente um passo a passo, um método, um processo para eu fazer uma boa investigação do meu cliente. Ou seja, o nosso processo e o seu processo de vendas a partir de agora, ele é um processo estruturado. Nós estamos fazendo um passo a passo para que você melhore de fato a sua área de vendas. E por último, a gente vai trazer aqui a pergunta de necessidade de solução. Ou seja, se esse CRM for implantado, ajudaria na análise de conversão? E aí a gente vai trazer uma pergunta genérica que ele pode ser aplicado em qualquer situação. Por que isso é importante para você? Ou seja, dado que eu tenho uma pergunta de situação, uma pergunta de problema, uma pergunta de implicação, a pergunta de implicação está muito ligada ao emocional, e quando você tratar do emocional, você vai fazer a seguinte pergunta: por que isso é importante para você? Você vai fechar esse ciclo de forma muito mais assertiva, você vai trazer isso para dentro do processo investigativo do seu cliente, você vai ter muito mais insight sobre como de fato você deve conduzir essa negociação a partir de agora. Uma vez que você não tinha informação do seu cliente, agora você tem. Porque você soube fazer as perguntas e você fez isso de forma intencional.
Então, qual é o objetivo dentro de vendas? Qual que é o objetivo dentro de um ciclo de vendas? É você conseguir fazer uma boa investigação. Se você está começando na área comercial agora, se você já está dentro da área comercial e você está vindo aqui para essa aula para poder entender um pouco mais sobre vendas, aprimorar o seu conteúdo, você tem que lembrar. Qual o objetivo dentro do ciclo de vendas? Eu bato isso com o meu time de vendas todos os dias. E o objetivo dentro do meu ciclo de vendas é, de fato, eu fazer um bom processo investigativo. Mais um insight que eu vou trazer para você aqui agora. Imagine que você comece a perder vários clientes. Você sabe por que você está perdendo os clientes? Você de fato sabe a raiz desse problema? Você entende que esse cliente que está te dando um bolo, ele está faltando as reuniões? Ou então, você está de fato perdendo negociações? Você sabe o real motivo? Se você souber o real motivo, você com certeza vai conseguir mudar a sua oferta. Porque dentro da nossa franqueadora, a gente identificou que uma das coisas que estavam fazendo com que a gente perdesse vendas era não fazer uma imersão presencial, não ter um treinamento presencial. Logo, a gente fez essa tratativa, a gente mudou a nossa forma de abordagem lá na nossa página de vendas, mostrando que a gente tinha, de fato, um treinamento presencial. E aquela objeção parou de aparecer lá nas objeções de perda de clientes. Então é muito importante que a gente faça um bom processo investigativo no detalhe, tá? Você fazendo um bom processo investigativo, você com certeza vai ter mais insights, você vai ter mais informações para poder conduzir a sua venda. E aí, por outro lado, qual que é o objetivo dentro de um ciclo de vendas? Se o objetivo dentro de um ciclo de vendas é de fato fazer investigação, então quer dizer que não precisa saber fechar vendas? Então você deve estar se perguntando, pô, Vitor, você já me falou que o processo de vendas não é o mais importante, você está me dizendo que a investigação é a parte mais importante, você está querendo me dizer para mim então que não é importante vender? Muito pelo contrário, pessoal. E aqui existe um contexto por que eu estou falando isso. Entendam e tenham maturidade em relação a isso. Eu estou falando que vender ele não é a parte mais importante, ele não é de fato importante dentro do nosso negócio. Claro que sim, uma empresa vive de vendas, mas se você colocar na sua cabeça a partir de agora que você tem um passo a passo, você tem um método para que você consiga vender mais, você com certeza vai perceber que o processo é a parte mais importante do seu negócio. Porque é onde você tem controle sobre a situação, é onde você está conseguindo controlar. Porque se você está fazendo um bom processo investigativo, você com certeza vai conseguir fechar mais vendas. Isso vai se tornar um processo natural. E aí você tem que estar preparado. Porque se você fez um bom processo investigativo, se você está ali fazendo uma boa abertura, uma boa investigação, uma boa demonstração de capacidade e uma boa obtenção de compromisso, você com certeza precisa estar preparado para... Se após a apresentação da proposta comercial o cliente quiser fechar, você precisa ser assertivo. O que eu quero dizer com isso? Se o cliente quer fechar, você não tem que fazer mais perguntas, você tem que ir para o fechamento. Tem muitos vendedores que chegam no processo de vendas, eles estão lá fazendo mais perguntas. Não é para fazer isso, muito pelo contrário, você já fez o processo anteriormente, tá? Tenha sempre em mãos um contrato em branco para preencher. Hoje, com a tecnologia, se você tiver ali no seu telefone o modelo de contrato, você vai ser muito mais assertivo para você fazer o contrato, já enviar para o cliente poder assinar, ou então fechar o contrato de forma imediata. Terceiro ponto, sempre saiba os valores de serviços e materiais utilizados. Se você trabalha com serviço, qual o percentual de desconto que você consegue dar? Qual que é de fato aquela margem de negociação? Qual é a condição que você consegue trabalhar? Por outro lado, se você trabalha com material, qual que é o prazo para você entregar? O que de fato está ali dentro das garantias do seu material? Quarto ponto, deixe bem claro para ele qual deve ser o fluxo após a apresentação da proposta. Pessoal, existe um negócio dentro do mundo de vendas que se chama kickoff. Ele é muito utilizado para que o time de vendas ele passe esse cliente de forma bem assertiva para o time de pós-venda. E aí pode ser o sucesso do cliente, pode, enfim. Você vai fazer esse kickoff de forma bem assertiva, ou seja, esse cliente ele acabou de fechar o negócio, qual que é o próximo passo dele? Porque muitas vezes o vendedor está muito preocupado em fazer vendas, mas ele não está muito preocupado em fazer o sucesso do cliente, ele entregar um sucesso de fato daquela venda que ele fez. E como que a gente faz isso? Fazendo essa passagem de bastão, tendo esse alinhamento de forma muito assertiva. Então, se você, nesse momento do fechamento da venda, se você fizer essa passagem de bastão, a chance desse cliente recomendar aumenta ainda mais. E quinto ponto, e talvez aqui o mais importante, sinta-se seguro, você não está enganando ninguém. Se você trabalha na área de vendas, se você está entrando na área de vendas, é muito importante você lembrar, você precisa estar muito
comprado com a sua solução. Você precisa entender qual que é de fato a transformação ou aquela situação que o seu problema resolve. Se você estiver seguro em relação a isso, no nosso caso aqui, por exemplo, em relação à franqueadora, nós estamos muito seguros de que o produto, no nosso caso, da nossa franqueadora, a gente tem aqui um produto que a gente tem muita certeza de que ele de fato pode transformar muita vida, ele de fato pode levar ali muito valor para essas pessoas que estão empreendendo. Então, nós estamos muito comprados com a nossa solução, porque nós vivemos, nós passamos pela transformação que a nossa franquia está levando. Então, não necessariamente você precisa ser ali o seu cliente ideal, né? Você precisa de fato estar comprado com o seu produto. Você estando comprado com o seu produto, você certamente vai ter muito mais segurança para poder transitar e fazer uma venda para o seu cliente. E aí, o que uma venda forçada pode trazer para você? Quando a gente fala de vendas, a gente tem que lembrar que o cliente, além dele poder fechar com você de forma muito assertiva, ter um processo de venda muito fluido, se você tiver uma venda forçada, você provavelmente vai ter uma insatisfação momentânea daquele cliente. Ou seja, você acabou de fazer uma venda forçada, aquele cliente, tudo que ele puder reclamar de você, ele vai reclamar. Ele vai reclamar que você empurrou a venda, ele vai reclamar com você da condição de pagamento, ele vai reclamar de qualquer detalhe do produto. Então, estejam muito cientes de que vocês precisam fazer uma venda fluida. Se vocês não fizerem uma venda fluida, é bem provável que vocês vão causar um grande caos dentro da área de sucesso do cliente. E nós, enquanto comerciais, nós precisamos entender que as áreas, né, de pré-vendas, vendas e sucesso do cliente, elas andam em conjunto, porque elas vão trazer mais negócio para dentro do nosso negócio, elas vão trazer mais vendas. Então, você que está na área de vendas precisa entender que o processo investigativo ele é muito importante, o processo de passagem de bastão ele é muito importante e a venda não forçada talvez ela é uma das coisas mais importantes aqui dentro do nosso negócio para não causar frustração para o seu cliente e uma dor de cabeça para o seu time de pós-venda. E aí, para a gente aqui dentro do nosso negócio, você deve estar se perguntando, beleza, Vitor? Você está falando aí um monte de teoria, você está falando aí um monte de coisa que você de fato leu no livro, entendeu do livro e entendeu da metodologia, mas o que de fato você aplica dentro do seu negócio, né? Existem várias pessoas que aí estão levando conhecimento, mas não aplicam. A gente tem 3 negócios aqui e esses 3 negócios seguem essa metodologia. E aí, quais foram as ações que nós fizemos aqui dentro da nossa empresa para mudar o jogo baseado na metodologia do Spin Selling? Primeiro, dar atenção a investigar e demonstrar capacidade. Então, eu faço um bom processo investigativo, eu entendo de fato sobre aquele cliente, eu entendo a situação, eu entendo a implicação, eu entendo a necessidade daquele cliente e aí, ao mesmo tempo, eu demonstro capacidade. Ou seja, aquele cliente ele sabe que ele pode de fato contar comigo. Se ele não souber que você é uma boa pessoa tecnicamente naquele produto que você vende, provavelmente existe uma chance de você perder esse negócio. Segundo, você vai checar se as preocupações chaves foram cobertas. Ou seja, qual que é a preocupação daquele cliente? Qual que é a preocupação que o cliente que vai comprar um projeto de energia solar ele tem comigo? Pode dar vazamento, pode não dar certo. E aí qual que pode ser a preocupação de um cliente, por exemplo, que vai comprar uma franquia? Ele pode perceber que aquilo não é o modelo para ele, que aquilo não vai dar certo para ele. E aí qual que pode ser a preocupação de um cliente que vai contratar uma agência de marketing, por exemplo? Provavelmente ele pode ter medo, frustração daquilo demorar, daquilo não dar resultado, dele estar fazendo um investimento que ele não está vendo. Então você precisa checar se as preocupações levantadas nas suas perguntas, se elas foram de fato atendidas e compreendidas pelo seu cliente. E aí sempre que você tiver uma reunião, pergunta para o cliente se ele de fato entendeu. E aí se ele entendeu de fato, pede ele para te explicar, que aí você vai perceber se ele de fato entendeu sobre aquela solução que você está levando para ele. Você vai fazer ali um resumo dos benefícios, ou seja, toda a apresentação de proposta, todo momento que eu estou com o cliente, eu sempre trago ali um resumo dos benefícios. Então, qual que é o benefício do cliente adquirir qualquer produto meu? É X, Y, Z e A. Então, eu trago ali informações, eu trago ali benefícios, eu mostro, deixo muito claro para o cliente quais são os benefícios dele investir comigo. E ali, por último, de forma bem clara, eu proponho um compromisso. Ou seja, se eu estou apresentando uma proposta para o cliente, se eu estou ali negociando com o cliente, o que eu quero fazer? Eu quero propor um compromisso para ele. Esse compromisso pode ser a leitura desse contrato, esse compromisso pode ser um debate dele junto com o sócio, esse compromisso pode ser só simplesmente um tempo que ele precisa para poder analisar tudo aquilo que a gente acabou de apresentar. Mas é muito importante sair de uma reunião com um compromisso
bem agendado. Porque se você não tiver esse compromisso, ele vai falar assim, ah, me liga daqui 2 semanas. Você tem que ser muito específico quando se tratar de compromisso. E aí, sinais de que o cliente quer fechar uma venda. E aí percebe, pessoal, a gente veio lá de investigação, a gente veio aqui para fatores que aceleram a venda, fatores que fizeram com que o nosso negócio acelerasse as vendas, e agora eu vou mostrar para vocês alguns sinais de que o cliente ele quer fechar uma venda. Primeiro, o cliente pede para avaliar uma proposta mais de uma vez, ou ele volta em algum ponto, ele fica amigável em relação à apresentação, ou seja, ele destrava em relação a você, em relação àquilo que você está apresentando, ele pergunta sobre o prazo de entrega do projeto, ou seja, ele quer saber se aquilo que ele está comprando, quando que vai chegar, quando que vai ser implementado. Ele pergunta sobre formas de pagamento, você tem que ter isso muito claro dentro do seu negócio. Pergunta quem são os clientes que já compraram a solução e se pode dar referência, e ele pergunta se tem algum contrato já formalizado, ou seja, o próximo passo, aonde que ele assina. Esses são alguns sinais de que de fato o cliente ele quer dar o próximo passo. E aí, para a gente fechar esse treinamento, para a gente fechar essa metodologia, eu queria muito reforçar aqui, o nosso principal ponto, ele é de fato fazer uma boa investigação com o cliente. Fazendo uma boa investigação, seguindo um bom processo, a venda ela vai se tornar natural. Vitor, a venda não é importante? Sim, a venda é a parte mais importante de qualquer empresa, de qualquer assunto, tem que vender. Mas se a gente não tiver um bom processo, se a gente não tiver uma metodologia para poder fazer vendas, a gente não vai saber aonde é que a gente está errando. Por isso que a gente que está começando, a gente que está iniciando, para a gente crescer o nosso negócio, a gente tem que ter um bom processo com boas investigações. Então, dentro de um ciclo de vendas, a gente tem que entender que entender mais do cliente com certeza vai me trazer mais vendas. Por outro lado, nós temos que saber quais são os fatores que vão acelerar, foram aqueles que eu citei, e eu vou estar liberando esse material para vocês baixarem e poderem revisitar esse material posteriormente. E aí, por último, é muito importante a gente perceber os sinais que o cliente está dando para a gente em relação ao próximo passo, em relação a uma venda. E aí, para você que chegou aqui até agora, eu quero entender, essa aula fez sentido? Essa aula de fato agregou valor para você? Se agregou, cara, curte o vídeo, se inscreve no canal, deixe seu comentário. Mas antes de você ir, eu quero deixar uma frase que eu quero que você lembre dela pro resto da sua vida na área de vendas. Essa é uma frase que mudou o jogo aqui para mim. E essa frase é a seguinte: eu nunca acreditei em fechamento, porque o meu objetivo não é fechar vendas, mas criar um relacionamento. A partir do momento que vocês entendem que uma venda é criar relacionamento, que o objetivo é você fazer um bom processo investigativo para você se aproximar do cliente, para você mostrar para aquele cliente que de fato a venda é uma solução, é uma transformação para aquele problema que aquele cliente tem, isso vai mudar a forma, isso vai shiftar dentro da sua cabeça que de fato venda é empurrar produto. Venda não é empurrar produto, venda é construir relacionamento. Quanto mais próximo você está do cliente, como se ele fosse um amigo seu, muito mais fácil é você realizar uma venda, porque você está seguindo um processo, você está entendendo um método para poder realizar mais vendas. Então, se tudo isso fez sentido, mais uma vez, curte esse vídeo, comenta, e se você tiver alguma dúvida sobre a implementação ou sobre o método Spincelli, faz o seguinte, vai lá no meu Instagram, me manda um direct que vai ser o maior prazer falar com você sobre como a gente pode implementar isso dentro da sua empresa. E mais do que isso, como que a gente consegue construir mais relacionamento com o cliente, estar mais próximo dele e de fato entender qual é a situação, qual é a implicação, qual é a necessidade para que a gente proponha uma solução de forma muito mais assertiva e de forma muito mais próxima com o cliente. Então é isso, um forte abraço e vejo você no próximo vídeo.